Isso tem cheiro, tem timing e tem forma de queima de arquivo, mas eu não posso dizer que é ou que não é, porque na investigação criminal tudo é possível. O Alemão, eu vou até sugerir aqui na nossa tarja, porque nós vamos entrar agora numa seara um pouco espinhosa, né? A morte em Brasília. Casa do autor de ato, casa do autor do ato é incendiada. Ou incêndio na casa do autor do ato mata a ex-esposa. Pode ser, Alemão? Então tá. Então, casa do autor do ato em Brasília é incendiada. Casa do autor do ato em Brasília é incendiada e em cima nós vamos colocar uma interrogação. Queima de arquivo? Suicídio ou queima de arquivo? Porque, para quem não sabe, quando eu deixei a advocacia e fui para a comunicação, vim para a comunicação onde eu estou, eu comecei com séries de crimes reais. A gente esmiuçava, falava com peritos, com legistas, com delegados, com advogados, com as partes, com as vítimas. E quando a gente vê, nesse momento delicado para a democracia brasileira, um momento em que ninguém mais engolia a balela de são crimes antidemocráticos, então por isso nós vamos suprimir o devido processo legal. Nós vamos suprimir o princípio da legalidade porque são crimes antidemocráticos. E como a gente conseguiu explicar ao longo desse mais de ano, em que pessoas sofrem sem o devido processo legal, e repito aqui, podem ser culpadas ou inocentes, o meu julgamento não é esse. A minha questão é, falta-lhes o devido processo legal. E se falta o devido processo legal, falta a democracia. Quando já ninguém conseguia mais sustentar, porque afinal de contas não tem tráfico democrático, não tem homicídio democrático, não tem estupro democrático. Todo crime é antidemocrático. Então já estava desgastada essa desculpa. E aí acontece um ato desse que, ilegalmente, porque o ministro Alexandre não deveria fazer isso. Não pode fazer isso. Ele se adianta. E quer reacender a chama da sua sede de vingança em cima deste fato. E isso é muito estranho. É estranho por quê? É estranho porque ele sabe que ele não pode falar de um processo que ele vai julgar fora dos autos. Isso é estranho. A preocupação dele, antes do direito ter sido falar fora de uns autos, de um caso que ele vai julgar, sabendo ele que ele não pode, então essa declaração dele é muito estranha. E isso suscita, é claro, dúvidas de todas as matrizes. Porque quando a gente está no escuro, a gente imagina que tem todo tipo de seres fantásticos, de monstros, dentro do escuro. Mas quando vem a luz, é que a gente pode dizer o que é e o que não é. E a Polícia Federal, ela só vai dando migalhas para a gente do que interessa ao ministro Alexandre. E aquilo que a gente mantém no escuro, nós debatemos no escuro. Então, dentro desse debate, essas coisas são muito estranhas. Tratar como um atentado alguém que gastou R$ 1.400 em rojão e chegou até perto do STF, não conseguiria nunca chegar perto do ministro Alexandre, isso é fato, porque ele anda cercado de seguranças. 2, ele, o morto, no que ele escreveu inclusive contra o ex-presidente Bolsonaro, pediu ao Lula e ao Bolsonaro para se afastarem da vida pública. E 3, a única pessoa que disse que a vontade dele era matar o Alexandre de Moraes foi a ex-mulher. Ex-mulher. E a ex-mulher é encontrada morta na casa do ex-marido em um incêndio e que a Polícia Federal já trabalha com a hipótese dela ter ateado fogo
na própria casa e tendo se queimado inteira, ela morreu, a mulher, Alemão? Tem notícia disso? Ela está em estado grave, né? Queimadura em 100% do corpo, de primeiro, segundo e terceiro grau. Dificilmente ela vai sobreviver. Então isso lembra a época do PC Farias. Isso lembra, tem cara, tem jeito, tem cheiro e tem timing de queima de arquivo. Mas nós não sabemos se é ou não. O que é estranho nessa história é que, aparentemente, ela, pessoalmente, foi a uma loja e comprou, não sei se gasolina, álcool, enfim, comprou algum produto inflamável, né? Então, nesse caso, isso levantou a suspeita de que ela mesma teria colocado fogo na casa, e se ficou dentro ou não de propósito, também não sabemos, né? Pode ter sido um acidente, ela tentou sair, não conseguiu. Enfim, é uma história muito mal contada, Pavinato. Agora, o ponto é, quando uma autoridade pública se precipita em tirar conclusões, a chance de quebrar a cara é muito grande. E eu acho que, nesse caso, tanto a Polícia Federal quanto o ministro Alexandre de Moraes vão quebrar a cara. Porque a investigação vai concluir que não teve nada de atentado, não tem pessoas por trás, foi um ato isolado e uma pessoa com desequilíbrio mental. Não se sabe, Arthur, porque no caso do ministro Alexandre não é se precipitar. Exato. É fazer o que não pode. Exato. É cometer um crime de responsabilidade. Exato. Porque ele comete crime de responsabilidade quando ele vai e fala fora dos autos numa coletiva. É que ele está fazendo tanto isso ele que as pessoas acham que isso é normal, né? Exato. E ele usou o episódio justamente para requentar a sede de vingança dele no 8 de janeiro. E vai lembrar que a investigação da Polícia Federal no 8 de janeiro não houve. Porque a Polícia Federal ela deixou para lá as imagens do Ministério da Segurança, do Ministério de Segurança Pública e Justiça, que à frente dela estava o Flávio Dino, deixou de lado. Ora, se o Flávio Dino tem notável saber jurídico, como disseram que tinha ao nomeá-lo a ministro do Supremo, se o Flávio Dino era juiz federal antes de ingressar na política, o Flávio Dino sabia que as imagens do seu ministério não poderiam ser descartadas porque elas entrariam na cadeia de custódia. Então essa desculpa não cola. A Polícia Federal deixou de requisitar em tempo essas imagens, para que ele pudesse dizer, agora já não tem mais o que fazer. A Polícia Federal, ela não periciou as imagens que foram vazadas pela CNN. Ela não entrevistou as pessoas que aparecem nas imagens vazadas pela CNN, ou seja, ela quebrou toda a cadeia de custódia, ou seja, uma investigação nula, e mesmo assim fez relatórios buscando incriminar as pessoas do 8 de janeiro, sabendo, porque policial federal faz uma prova difícil de concurso para entrar na carreira e sabe que a cadeia de custódia tem que ser observada. Porque na falta da cadeia de custódia, os milionários e bilionários da Lava Jato estão todos curtindo a vida numa boa. Exatamente. Mas não para os pobres do 8 de janeiro, professor. Então, tudo isso, toda essa história me cheira mal. E aqui eu acho que a Polícia Federal, ela não vai, porque ela não tem agido com a seriedade que ela deve agir. Pavinato, eu vou ser muito direto. A conclusão a que se chegará sobre esse caso é nulo, é zero. Não é interesse de nenhum deles de chegar a alguma conclusão sobre o que aconteceu. Todo caso é muito complexo. Todo caso envolve indivíduos, ou envolverá indivíduos, que ou participaram de alguma maneira de alguma coisa inadequada, ou se esquivaram de fazer o que deveria ser feito. Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos pegar a partir dessa questão do terrorismo. Qual é o grande problema da definição de terrorismo? A definição de terrorismo no Brasil é uma balela e é algo que veio ali apenas para resolver um problema pontual e todo mundo ficou com medo de duas coisas. Se a gente colocar o terrorismo numa ação política, nós acabamos com os movimentos sociais no Brasil e acabamos com o MST e acabamos também com todo aquele lastro moral que eles acham que eles tinham, porque grande parte dos indivíduos que estão aí no poder participaram, fizeram atentados no período de 64. Parte deles está aí. Então, eles deixaram de fora. Então, a definição de terrorismo na nossa legislação, ninguém sabe o que é nem para que serve. Aí você pega uma definição da ONU. Bem lembrado, porque eles sim praticaram terrorismo político durante o regime militar. Eu não sou favorável ao AI-5, sempre combati isso, só que tem um detalhe. Antes do AI-5, ocorreram quase 20 atentados com morte, produzidos pela esquerda.
Foi o que, inclusive, esse foi um dos argumentos para vir o AI-5. Mas não estou aqui para discutir AI-5 nem para defender algo que eu sou contrário. Então, deixemos isso de lado. Mas voltemos. Aí, você tem uma situação em que Sua Excelência, o atual ministro que está lá no STF, está usando de todas as formas para vincular isso num atentado terrorista ou uma ação contra o Estado Democrático de Direito, para vincular o dia 8, que tem todo o procedimento inadequado, ilegal, inconcluso ou simplesmente desvirtuado para chegar a determinados pontos que são os convenientes para aquela direção política que eles estão querendo dar. Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, faz mais coisas. A menos que eu saiba, eu posso estar enganado, mas os atos de suicídio não deveriam estar sendo totalmente trabalhados constantemente por essas autoridades do governo, porque, inclusive, isso não pode ser divulgado exatamente para estimular pessoas que possam estar desistindo da vida, e essa conclusão que eu cheguei a este senhor, começa com um ato que você poderia dizer, um lobo solitário, mas tudo a configuração é de um cara que desistiu, é um cara que perdeu a esperança. Basicamente é isso. Ele simplesmente foi lá e eu quero, de alguma forma, fazer algo próximo àquilo que aconteceu na Tunísia, quando o indivíduo desistiu do seu país, desistiu das leis, sabia que não tinha mais nada e tocou fogo no próprio corpo. Talvez tenha sido algo próximo disso. Aí vem a esposa, que faz algo e acusa ou aponta que ele queria assassinar o Alexandre de Moraes e traz um conjunto de outros elementos que configura cada vez mais que é um ato isolado de um indivíduo que perdeu a esperança e quer fazer uma vingança pessoal, não é nem uma vingança para o país, porque ele desistiu das lideranças, ele desistiu do governo, ele desistiu dos partidos, ele desistiu de tudo. E essa mulher aparece depois de ter feito uma série de declarações que a gente não sabe onde vem. Infundadas, né? Não comprovar. E a gente sabe que em direito criminal a testemunha é chamada da prostituta das provas. Mas exato. Aí ela pega, vem um dado, eu já encerro, supostamente ela comprou material, mas incendeia a própria casa e o seu corpo inteiro é queimado. É suicídio ou queima de arquivo, que é a pergunta que você fez. Da minha perspectiva, e eu não quero trazer teorias da conspiração, mas não existe coisa mais fácil que você pegar uma pessoa, imagina o desequilíbrio que essa mulher está, porque ela é envolvida com um indivíduo que cometeu um ato que ninguém sabe o que é, para que serve e quais são as consequências, é algo triste, trágico, desgraçado. Tudo aquilo você pode configurar nesse ato, que prejudicou a sociedade como um inteiro, além dele e dela. Aí vai a coisa mais fácil que tem, alguém chegar aqui, faz o seguinte, vamos tocar fogo aqui, vai lá e compra. Ela volta e na hora de tocar fogo, não, mas você vai ficar aí. Porque eu já lidei com tantos casos, isso professor. É uma especulação. Mas as especulações em investigação criminal, elas são fundamentais. Você tem que espancar todas as especulações. Exato. Por exemplo, quando a gente fez a análise completa do caso Elisa Samúdio, do goleiro Bruno, a gente tinha que lidar com tantas especulações e muitas delas se provaram piores do que a mais absurda especulação. Casa dele agora, nesse momento. Aí, olha, tem as imagens da casa pegando fogo, né? Eu não sei se a ex-mulher morava com o ex-marido. Pode ser que sim, mas pode ser que não, porque eram ex. E é muito estranho que ela, que apareceu sem ser requisitada para dizer que o ex-marido, que poderia muito bem ter escrito que o seu alvo era o ministro Alexandre de Moraes, afinal de contas, ele, naquele seu texto louco, ele disse tantas coisas, inclusive pediu a Lula e ao Bolsonaro para saírem da vida pública, mas não escreveu nada daquilo que a ex-mulher veio a público dizer que ele queria. E essa mesma ex-mulher, que, portanto, seria a testemunha-chave, seria o embasamento do arrefecimento da perseguição do Alexandre de Moraes aos réus do 8 de janeiro, no dia seguinte, ela é quase morta, ou quase se suicida, ou está com 100% do corpo queimado, em um caso de extremo para a sua vida, ela pode não sobreviver, é certo que ela não sobreviva. Isso tem cheiro, tem timing e tem forma de queima de arquivo.
mas eu não posso dizer que é ou que não é, porque na investigação criminal tudo é possível. E quando a gente lida com esses casos de crime real, que são crimes, por exemplo, que acontecem na vida das pessoas comuns, se essas teorias elas têm que ser enfrentadas na investigação criminal para entregar à sociedade a resposta que ela merece. Se nos casos de pessoas comuns, essas lucubrações, elas são essenciais e às vezes se provam muito piores do que as imaginadas, imaginem se tratando do homem mais poderoso do Brasil. Porque nós estamos falando do homem mais poderoso do Brasil, numa empreitada antidemocrática, em nome da democracia, que aniquila a democracia e tem na mão a vida de mais de cerca de 1.400 brasileiros. Nós estamos falando de um estado de exceção no Brasil, o fim do devido processo legal, o fim do direito à amplíssima defesa, o fim do direito ao princípio da legalidade estrita do direito criminal, e esta mulher que traz ao algoz do direito brasileiro, o ministro Alexandre de Moraes, um gancho para dizer, aquele atentado foi contra o senhor. Ela vem a quase morrer, professor? Pave, só uma frase. O que mostra a ausência de empatia e o baixo nível de tentar entender o que é fazer o bem para o povo, e iguala, e comprova que isso, o que a Janja falou em relação que ele é um parceiro. Sabe qual é o fato? Eles estão se lixando. Ela fala bestão e ele não está nem aí para aqueles que foram presos no 8 de janeiro. Porque o problema dele, sabe qual é? Pegar o Bolsonaro. Tudo aquilo que for feito para pegar o Bolsonaro, não interessa, pode passar por cima de quem for. Vai será feito. É isso que parece que fica dentro fica diante de mim. Porque quando aquela senhora fala, aquele bestão se matou com fogo de ativismo, ninguém riu, só ela riu. Depois as pessoas puxaram uma risada sem graça. E ele fala que isso tem tudo a ver com o que aconteceu do gabinete do ódio. O gabinete do ódio produziu aquilo quando está produzindo por culpa do Bolsonaro. Tudo é culpa do Bolsonaro. Eles estão ignorando as pessoas, tomando as pessoas como instrumentos apenas para pegar o Bolsonaro. Basicamente, quando você vê isso, você diz qual é o nível de empatia que essas pessoas têm com os demais, com os outros seres humanos, ao ponto de dizer, respondendo a isso, você diz qual é o nível de maldade que essas pessoas podem ter no seu coração. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.